Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está começando pela RCTV, canal 27 da NET Digital, com exibição simultânea pela internet, através do nosso endereço eletrônico. Lembrando que você também pode assistir esse programa pelo canal YouTube. E no programa de hoje a gente segue com a segunda parte da entrevista com o Dr. Marcelo Queiroga Lopes, que eleva a cardiologia paraibana a nível internacional. Um ecocardiograma, que é um exame que a gente visualiza a contração do músculo, ou mesmo por meio do próprio cateterismo, a gente verifica um dano no músculo. Felizmente, essas pessoas, há uma recuperação desse quadro. Ou seja, essa síndrome do coração partido, ela é menos grave do que o infarto clássico. E o Parada Obrigatória segue também com o especial Sertão da Paraíba, com sua beleza de tirar o fôlego. É isso aí, Rose. O Parada Obrigatória continua explorando as belezas do sertão paraibano. Não saiam daí que a gente volta já. E o Cá Entre Nós está começando e a partir de agora me deu o prazer da sua companhia. Fica comigo, volto já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. O Cá Entre Nós está de volta. E como eu falei com vocês na abertura, com a segunda parte da entrevista com o cardiologista Marcelo Queiroga. Marcelo, vamos falar sobre a síndrome do coração partido. Enfim, o que é a síndrome do coração partido, por que as mulheres são mais vítimas e os sintomas, enfim, vamos esclarecer para o público de casa. Então, Rose, eu acho que a grande mensagem que nós devemos deixar para o seu público é o seguinte: aquele indivíduo acima de 40 anos que tem uma forte dor no peito, associada a suor frio, tem que procurar um hospital que atenda cardiologia, porque pode estar sendo vítima de um infarto. O infarto decorre do entupimento de uma artéria do coração. Certo. E o sintoma principal é a dor. Procura o hospital vai fazer exames como o eletrocardiograma e a dosagem de enzimas cardíacas. O eletrocardiograma tem alterações próprias que o especialista reconhece. E essas enzimas são marcadores de necrose. Necrose é a morte da célula, que se altera quando o sangue não está chegando lá. Bom, diante de um quadro desse, certo? A grande maioria dos pacientes tem entupimento das artérias coronárias e o tratamento é desobstruir essa artéria. Certo. Outros indivíduos têm todo esse quadro clínico, mas quando a gente faz estudos, por exemplo, o estudo do cateterismo, a gente verifica que as coronárias são normais. Então, é um infarto com a artéria coronária normal. Tem alteração do eletro, tem alteração das enzimas, mas não tem doença aterosclerótica. Então, a isso se chama síndrome do coração partido. Não tem obstrução, é isso que você quer dizer? Não tem obstrução Tá tudo limpinho. coronariana. A artéria está limpa, mas o indivíduo teve um dano no músculo, que é o que caracteriza o Ele infarto. tem um espasmo ou Então, como é que funciona? Espasmo é quando a coronária se contrai. Sim, eu digo mais o certo? próprio coração no caso. No coração partido, existe doença na microcirculação coronária. Certo. Porque tem a circulação dos vasos que nós conseguimos ver, que são os vasos epicárdicos, e tem a microcirculação. Então, nessa síndrome do coração partido, há problemas na regulação dessa microcirculação. Certo. De tal maneira que há uma isquemia do músculo, ou seja, há uma falta de oxigenação do músculo e o músculo sofre. Tanto é que altera o elétron e os marcadores de necrose, que são as chamadas enzimas, se elevam. E quando a gente faz exames
por exemplo, um ecocardiograma, que é um exame que a gente visualiza a contração do músculo, ou mesmo por meio do próprio cateterismo, a gente verifica um dano no músculo. Felizmente, essas pessoas, há uma recuperação desse quadro. Ou seja, essa síndrome do coração partido, ela é menos grave do que o infarto clássico. Certo. Você perguntou por que as mulheres são mais acometidas. Não há, assim, uma razão assim, para a gente dizer que as mulheres são mais acometidas. Mas, na prática, o que a gente observa é que as mulheres são mais acometidas. Talvez por estresse, talvez por questões... somatizar tanto, né? Então, somatização talvez até por conta de disfunção endotelial decorrente dessa questão dos hormônios, né? A gente não sabe ainda assim. Isso não quer dizer que o homem não tenha. Não quer dizer que o homem não tenha, mas a frequência é menor. Certo? E tem aspectos próprios na ventriculografia, que é uma parte do exame do cateterismo, certo? Que caracteriza essa síndrome do coração partido ou síndrome de Takotsubo, que é um instrumento que os japoneses usam para pegar lagosta. Por isso tem esse nome, síndrome de Takotsubo. E foi descoberto, se não me engano, na década de 90 no Japão. Então, no Japão se observou isso, por isso que esse nome, né, síndrome de Takotsubo. Certo? Aqui a gente já fez vários diagnósticos como esse, né, em vários pacientes, e tem esse perfil. E tem crescido, Marcelo, exatamente por essa vida estressante que se tem hoje em dia, porque até então não é um dos falava fatores tanto, que nós né? podemos atribuir. Mas às vezes a gente não falava porque a gente não conhecia, né? Então a gente não... A gente falava morte súbita. Tem até a dicotomia kantiana, né? Então, a gente não pode reconhecer aquilo que nós não sabemos o que é. Certo? E segundo eu li também, uma faixa etária aí de, vamos dizer, a partir dos 50 anos é que... Sim. A partir eu já atendi pessoas com 80 anos, 85 anos com esse tipo de situação. Enfim, você teve, vamos explicar, porque esse é um assunto que interessa as mulheres, né, também, sobretudo. Você teve a síndrome, foi detectada, aí você é medicada, porque não tem outros procedimentos, é um procedimento por medicação. O tratamento padrão do infarto, como por exemplo, desobstruir coronária, nesse caso não precisa. O tratamento é medicamentoso. Certo? Então, e essas alterações, o dano ao músculo, que o músculo sofre, né? Já está dizendo, coração partido. Então o músculo sofre. Então esse músculo ele se recupera. Ao contrário do paciente que tem um infarto clássico, quando há necrose, aquele músculo não se recupera. Não se recupera. Certo? Nessa situação, o músculo se recupera e volta ao normal. E então é só questão de tempo. Eu li também que se atribui, né, além do estresse, a tristezas profundas, perdas, que a pessoa tem que trabalhar mais o seu psicológico para não ficar vulnerável a esse tipo de acontecimento no coração. Claro que isso tem correlação com aspectos emocionais. Né? Mas o problema de saúde pública não é a síndrome do coração partido. O problema de saúde pública é o infarto agudo do miocárdio, que a gente não só tem que prevenir, como a gente tem que tratar. E para tratar, a gente tem que se oferecer estruturas hospitalares com condições de diagnóstico e de tratamento. Né? Ou seja, o médico que está lá tem que ser um médico capacitado para diagnosticar um quadro de infarto. Para não mandar para casa um paciente que está infartado, porque ele morre. Sem dúvida. Né? E tem que ter as condições materiais de infraestrutura. Não é só mais médico, certo? Você tem que ter estrutura adequada para que os pacientes possam ser tratados. Então, um hospital que faça cateterismo, um hospital que tenha estrutura de UTI adequada. Né? E aqui eu chamo a atenção que o governo federal, em 2012, lançou uma portaria do próprio gabinete do ministro que prioriza o atendimento às síndromes coronarianas agudas, entre as quais o infarto é a mais grave, né? Alocando verbas especiais, alocando verbas até para ajudar na instalação de unidades coronarianas. Infelizmente, a Paraíba não está se beneficiando disso. E qual que é a consequência? Não é? É o aumento de 4 vezes da mortalidade por infarto nos últimos 10 anos. Isso aí precisa ser corrigido. Né? As autoridades de saúde pública, juntamente com os médicos e a sociedade, já que hoje se fala tanto em diálogo, né? Então, não adianta você ficar dialogando com as paredes. Você tem que dialogar com as pessoas que queiram ouvir, que estejam predispostas a ouvir e encontrar as soluções
porque essas soluções vão atender aos reclames da sociedade. Até dentro do que você está falando, por exemplo, nós sabemos que a cardiologia avançou muito. Uma das áreas que mais cresceu em benefício do paciente. Na Paraíba, e especificamente João Pessoa, Marcelo, é preocupante a questão hospitalar. Você falou hospital e é difícil um problema no coração para não ter que ir para a UTI, normalmente vai e tal. É preocupante a situação hospitalar, a unidade hospital hoje em João Pessoa na área da cardiologia. Então, não adianta você ter esse avanço e as pessoas não poderem se beneficiar desses avanços. Né? Então, precisa que aqui temos a rede pública e a rede da saúde suplementar. Então, essas duas redes assistenciais têm que estar preparadas para atender esses pacientes, não é? E preparadas desde o diagnóstico clínico até o tratamento cirúrgico. E as pessoas têm que saber quais são os hospitais que elas devem procurar. Por exemplo, se você tiver um trauma, para onde vai? Todo mundo sabe que tem que ir para o hospital de trauma. É verdade. Ou para o ortotrauma de Mangabeira. E se você tiver um infarto, você vai para onde? Acaba todo mundo na Unimed. Só tem duas opções hoje aqui, né? Eu não sei. Se você tiver um infarto, se você for um indivíduo usuário do sistema público de saúde, se você tiver um infarto, certo? Você, infelizmente, você não tem uma instituição dedicada a isso. Recentemente, o prefeito Luciano Cartacho está fazendo um esforço para instalar um serviço de cardiologia no Hospital Santa Isabel. Certo? E há 2 outras clínicas que atendem cardiologia pelo SUS, mas não são hospitais de porta aberta, que a gente chama, né? Certo. Porta aberta. Hospital, já dizia Alcides Carneiro, um grande paraibano, hospital é a casa que por infelicidade se procura e por felicidade se encontra. Só que, lamentavelmente, hoje inventou-se, eu não sei quem inventou, esse conceito de hospital de porta fechada. Ora, quem já viu falar em hospital de porta fechada, né? O Papa Francisco, quando chegou aqui ao Brasil, ele disse que tinha aprendido que ao chegar ao Brasil a gente tem que entrar pela porta do coração. Né? E a porta do coração, ela tem que estar sempre aberta. Para quê? Para atender aqueles que precisam. E os que mais precisam são as pessoas mais pobres. Né? Então, se não há esse entendimento da sociedade de qual local que deva procurar, certo? Fica difícil da gente mudar aqueles indicadores, né? E aí não adianta você querer pontualmente pensar e querer responsabilizar um ou a outro, né? Porque isso vem, como eu pesquisei nos dados do DataSUS, de 1996. Para você ter uma ideia, de 1996 a 2002, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte tinham mais ou menos a mesma mortalidade por infarto. Depois de 2002, essas curvas se dissociaram de tal sorte que Alagoas, que as pessoas sempre costumam associar Alagoas com coisas negativas, né? Alagoas se morre bem menos de infarto do que na Paraíba, porque lá a rede assistencial está atendendo. Lá tem a Santa Casa de Misericórdia, que é um grande hospital que atende o sistema público. Aqui no Brasil, houve no passado hospitais que faziam esse tipo de atendimento. O próprio Santa Isabel, o Santa Isabel foi o primeiro a fechar no início da década de 90. E lá era um hospital que atendia cardiologia. Fechou e no lugar dele, o que é que surgiu? Não surgiu outro hospital com aquela característica. Surgiram outros, mas não com aquela característica. Então, a gente precisa devolver à sociedade isso. Porque a classe que tem convênios, que pode pagar, também continua com pouca opção, mas ainda tem uma alternativa. Né? Os usuários da saúde suplementar, que são esses convênios, para você ter uma ideia, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, hoje 52 milhões têm um plano de saúde, 25%. Né? Aqui na Paraíba, o mais prevalente é a Unimed, é o plano que tem mais, mas tem outros planos. Mas a rede assistencial, ela vive uma crise. E com isso limitou a oferta de leitos para as pessoas. Né? Então você chega no hospital, é igual chega no aeroporto. Certo? Então chega no aeroporto, você chega para aquelas mocinhas que atendem ali e você fala, entra por um ouvido e sai por outro, porque elas não estão nem ouvindo o que você está dizendo. Tanta gente que tem ali. Né? Então, nos hospitais é desse jeito e não pode ser assim. Porque você chega no hospital, como eu disse, você tem que entrar pela porta do coração. E você lá não tem que ser atendido, você tem que ser acolhido. Né? Porque quem está ali é porque padece. Né? Paciente tem que padecer. Então, você chega lá e aquela unidade está superlotada,
claro que a qualidade do atendimento piora. E com isso, o diagnóstico fica pior. E é interessante porque se tornou aí esse paradoxo, um avanço tão grande na cardiologia e na unidade de assistência hospitalar, é um desnível que chega a doer no coração. E doer literalmente falando, viu? Olha, não sai daí que a gente vai continuar conversando com o doutor Marcelo. Eu volto já. Que adoece mais é o mais frágil, é o mais vulnerável, é o idoso, né? E é o indivíduo de condição socioeconômica mais baixa. Então, é idoso e velho. Então, eu digo a você, se o médico não gostar nem de pobre e nem de velho, é melhor ele não ser médico. O Cá Entre Nós está de volta. Marcelo, dentro ainda dessa situação crítica, né, que a gente lamenta da saúde pública e que você é um combatente, né? Você é um dos médicos que sai da sua zona de conforto para lutar pela melhoria, pelos benefícios. Que leitura, em linhas gerais, porque a gente não tem muito tempo, você faz do programa Mais Médicos? Então, a ideia do Mais Médicos é muito boa. Levar médicos para atender as populações que não têm acesso a médicos. Isso é fantástico, né? Só que a forma como isso foi implementada, eu como conselheiro do Conselho Regional de Medicina, nós discordamos. Porque veio no bojo de um protesto. E as pessoas clamavam por mais saúde. E a gente sabe que a questão não é só mais médicos. Precisa também ter mais hospitais, hospitais, certo? Melhor desenvolvimento nas cidades, né? E nesse contexto, o médico e os outros profissionais de saúde, que são tão importantes quanto o médico. Enfermagem, odontólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, né? Então, isso é o que nós almejamos. O governo encontrou uma forma que foi através da importação de médicos, particularmente médicos que nós não conhecemos a certificação do seu diploma, que é chamada de revalidação ou convalidação do diploma. Então, o que os médicos brasileiros são contrários é esses médicos virem sem ter o seu diploma revalidado. Mas mesmo que fosse numa situação de guerra, que não é o caso agora, porque a saúde pública, de uma maneira geral, não está tão pior agora do que era há 10 anos. Pelo contrário, até melhorou, não é? Admite-se até que você possa colocar um profissional sem essa certificação, sem essa revalidação, certo? Agora, discordamos também em relação à maneira, em relação aos cubanos. Os cubanos recebem apenas 20% da bolsa e os 80% não se sabe como é que isso aí é operacionalizado, né? Então, num país democrático como é o Brasil, nós precisamos ter conhecimento de todo esse contexto. Mas, de regra geral, a ideia de levar mais médicos para a sociedade é algo atraente. O Brasil precisa formar mais médicos através de escolas que sejam qualificadas. Não é só abrir vaga em escola médica. Você tem que abrir escola médica e tem que ter estrutura para ensinar. Qualificação. Como vai admitir uma escola médica que não tem hospital? Onde é que vai aprender? É uma aula de direção só no quadro. Mas esse programa Mais Médicos, por exemplo, só para a gente encerrar essa pergunta, um fator preocupante para mim, como leiga, é que nós temos um Brasil de muitos Brasis, de muitos idiomas, né? de dialetos até. Então eu fico imaginando assim, estava conversando com o médico de semana, imagina no interior que se muda o nome de tudo, às vezes a gente chega num determinado local e não alcança, imagina um cubano entender o que aquele paciente está dizendo com aquele linguajar próprio. Então também teve muito isso do pessoal da comunicação, né? Eu acho que a questão da comunicação é uma questão menor, eu acho que há como se comunicar, certo? A medicina em Cuba, ela é diferente da medicina brasileira, até mesmo a duração da formação, certo? E naturalmente que a gente tem aqui no Brasil ainda Cubas,
né? Viu agora que os indicadores mostraram que o número de miseráveis aumentou, né? Então, esses médicos cubanos, eles lidam com condições sem tecnologia, sem infraestrutura, né? Então, eles cenário comum. Eles até se adaptam a esse contexto. É um cenário comum para eles. Né? Agora, o que a gente critica, certo, é que, por exemplo, nós não sabemos nem se eles são médicos, porque o diploma deles, isso não foi checado, não foi avaliado. Então, hoje quem é responsável por isso é o Ministério da Saúde. Então, vamos acreditar que o Ministério da Saúde está fazendo isso bem. De forma correta. Vamos acreditar, vamos dar o benefício da dúvida, né? Eu acho que o Programa de Saúde da Família, que foi instituído no governo de Fernando Henrique Cardoso, certo? É um programa muito interessante, né? E isso devia ter sido aprofundado. Então, a gente vê que hoje se deixou o Programa de Saúde da Família e se investiu nessa marca criada pelo senhor João Santana, do Mais Médicos, né? Se levar uma assistência adequada para os pacientes e se isso resultar em modificação de indicadores de saúde pública, isso é bom. Então, por exemplo, se nós conseguirmos, por meio desse programa, controlar bem a pressão arterial das pessoas e controlar o diabetes, certo? Ao longo de 10 anos, porque não dá para avaliar com essas pesquisinhas para saber se o paciente ficou satisfeito ou não, porque isso aí não é um indicador. O indicador é eu ver lá na frente, uma década, por exemplo, se reduziu a mortalidade cardiovascular, se reduziu o AVC, se reduziu o infarto. Então, se fizer isso, aí a gente vai ter que torcer a cabeça e dizer, não, isso foi uma coisa que foi certo. Boa, né? E reconhecer que deu certo. Eu não acredito, certo, que somente você levando um agente de saúde, certo, você vai reverter essa situação. Falando na medicina, na cardiologia, quer dizer, a medicina já vem trabalhando de forma multidisciplinar há bastante tempo. As áreas mais ligadas à cardiologia, por exemplo, é a endocrinologia, o angiologista. Como é que se trabalha hoje? Quais são as áreas mais ligadas à sua área, por exemplo? Então, a cardiologia tem uma interação muito forte com a nefrologia e com a neurologia, né? Haja vista que, por exemplo, a hipertensão arterial, ela é tratada também pelo nefrologista. E as consequências disso, a pior é o AVC, né? Então, nós temos uma interação muito forte com a neuro e com a nefrologia. E com as especialidades cirúrgicas correlatas, por exemplo, com a cirurgia cardiovascular, com a cirurgia vascular, né? A cardiologia faz parte da medicina interna, né? Porque a endocrinologia, por exemplo, você quando diabetes, tem a diabetes ou a própria tireoide. Problema de tireoide, né? Feocromocitoma. Então, a cardiologia, ela se enquadra dentro da medicina interna. Então, no passado, você tinha o internista, a medicina interna, que era o chamado clínico, clínico geral, né? E depois começou a surgir as especialidades médicas. E hoje a gente tem, além das especialidades médicas, as áreas de atuação das especialidades médicas, né? Então, é um organograma complexo em relação à medicina e que isso envolve uma necessidade de se estruturar de maneira adequada a formação do médico, né? E aí o Estado, ele tem um papel preponderante, porque o Estado é que deve dar a diretriz. Já que a gente tem um sistema de saúde universal, o Estado brasileiro é quem tem que dar a diretriz acerca de que médico ele quer formar. Então, se o maior formador de médico é o Estado, através das escolas federais, certo? Ele deve direcionar a formação dos médicos, deve suscitar a vocação do médico. Não pode o jovem querer entrar na faculdade e já dizer, eu vou fazer dermatologia estética. Isso está errado, certo? Como é que ele vai fazer dermatologia estética? Como é que ele pode ter vocação em uma coisa que ele não conhece, né? Então, ele tem que, na medicina, ter contato com o ser humano, né? Porque se o médico não gosta de paciente, ele não pode ser médico. Nunca. Né? E o médico lida com o indivíduo na forma mais vulnerável, que é o indivíduo doente, né? E quem é o que adoece mais? O que adoece mais é o mais frágil, é o mais vulnerável. É o idoso, né? E é o indivíduo de condição socioeconômica mais baixa. Então, é idoso e velho. Então, eu digo a você, se o médico não gostar nem de pobre e nem de velho, é melhor ele não ser médico. Fica aí a dica, doutor Marcelo Queiroga, mas não muda de canal, porque a gente ainda volta com o assunto coração. Fica comigo, eu volto já já. Buscar os médicos, de acordo com a faixa etária, há exames próprios. Não vai chegar uma pessoa de 20 anos querendo fazer, doutor, vim aqui para o senhor fazer um check-up completo. O que é esse check-up completo? Não existe, né?
Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil A se transformar também. E conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. O Cá Entre Nós está de volta com a segunda parte da entrevista com o cardiologista Marcelo Queiroga. Marcelo, a prevenção sem dúvida é o primeiro caminho, só para lembrar mais uma vez que o brasileiro ele é difícil de prevenção, né? Ele só vai quando tem algum sintoma ao médico, isso em geral, né? No dia a dia, mudar o hábito fundamental, caminhada, por exemplo, fundamental. Tem que começar já desde a adolescência, né? Nossa. A infância e a adolescência, a educação, o correto seria esse, né? Então, por exemplo, a educação alimentar, né? Ter verduras, legumes, não é? É o que a gente tem aqui no Nordeste. A gente tem um saleiro e às vezes farinha, né? Então, teria que em casa já ter esse hábito, certo? De uma alimentação saudável. Evitar sal é fundamental, né? O excesso de sal, né? A comida no Nordeste é muito rica em gordura saturada, é muito salgada, né? Então isso é uma alimentação muito deletéria, né? Então, caminhar, minha gente, exercício, isso aí é regra geral para todo mundo, não tem idade, né? Do adolescente ao idoso, a caminhada sempre é bem-vinda. Fortalece a musculatura, né? Fortalece as articulações. São então, os principais pilares, né? O exercício, a boa alimentação e, claro, prevenção. Procurar o médico, né? Fazer procurar um check-up. A adoção de uma vida saudável, que é para prevenir essas doenças que são evitáveis. Há outras que não são, né? Que você vai enfrentar no decorrer da sua vida. Buscar os médicos, de acordo com a faixa etária, há exames próprios. Não vai chegar uma pessoa de 20 anos querendo fazer... Ah, doutor, vim aqui para o senhor fazer um check-up completo. O que é esse check-up completo? Não existe, né? Certo? Então, os exames são solicitados de acordo com a faixa etária das pessoas, né? Com a prevalência de doença naquela faixa Os etária. indicativos, né? Porque não há sistema de saúde do mundo que aguente bancar essa febre de solicitação de exames desnecessários. Bom, mas vamos esclarecer agora mitos e verdades do coração, né? Por exemplo, uma taça de vinho. Tem que tomar vinho tinto, inclusive, né? Uma taça de vinho tinto todos os dias, na hora do almoço. Previne o infarto? Então, o consumo, isso é mito ou verdade? O consumo de vinho em pequenas doses é benéfico para o coração. Certo. Então, isso teria a propriedade de reduzir a aterosclerose. Mas se você tomar mais do que 2 e o bafômetro lhe pegar, você termina indo preso. Mas você pode tomar uma taça todos os dias, não passar disso, pode. né? Porque eu não prescrevo do receituário para meus pacientes, não, mas a gente recomenda. Recomenda. Outra lenda que se falava é pessoas de temperamento explosivo. Se dizia assim, fulano, cuidado com o coração, você dá ataque demais. Depois falava, não, tem que botar para fora, que é aquela pessoa que somatiza e é muito tensa. Tem pessoas assim, né, que são tão controladas que quando você está conversando com elas, a impressão é que dá falta de ar em você, porque elas ficam assim, são rigorosamente controladas. Afinal, o que é bom? Explodir ou não explodir, como é? O que faz mal é o sofrimento, né? Não é a emoção é boa. Certo? O que é ruim é o sofrimento, né? O sofrimento, aquilo que lhe maltrata, né? Porque tem então, esse indivíduo que dá expor por tudo do mundo, aquilo já é da personalidade dele. Isso não vai aumentar o risco dele. Bom, então Agora, se ele está sofrendo, né? se ele tem um estresse terrível, então isso aí não é legal. A aspirina, vindo para a questão da medicação, a aspirina, a pessoa está infartando, corre até chegar ao hospital, bota uma aspirina na boca. Se funciona, não funciona, é mito ou verdade? Funciona, isso é verdade. Então é bom ter sempre aspirina em casa, né? Antigamente era o Isordil, né? Era Isordil, o famoso Isordil. Então, hoje não é o Isordil, hoje é a aspirina. Então a aspirina reduz mortalidade no infarto agudo. Não é para ser usado de maneira indiscriminada por todo mundo, mas os pacientes coronariopatas têm indicação de tomar antiagregante plaquetário. Sim, mas se a pessoa está tendo ali, você vê que é infarto, primeira providência, 100 mg de aspirina. Olha aí, isso é importante.
É mito ou verdade? Quem tem um sopro ou uma arritmia não pode praticar esportes? Então, se você tem um sopro e vai fazer esporte de maneira competitiva, precisa de uma avaliação cardiológica. Uma pessoa pode infartar e não perceber? Então, há infartos que são silenciosos, né? Que às vezes formam colaterais, o infarto é pequeno, passa desapercebido, às vezes se confunde até com um sintoma digestivo, né? A isquemia, que é a falta de oxigenação do músculo, que o sintoma correlato é a dor, às vezes você tem isquemia sem dor, sobretudo em indivíduos diabéticos. Então, é verdade. Café em excesso Café. é vilão para o coração? Então, é aquela coisa da cafeína, né? O problema é que o café você toma quente, né? É. A absorção é menor, né? Se você, por exemplo, para esses energéticos, a cafeína lá, a concentração é maior e ela é geladinha, você acaba ingerindo uma quantidade maior de cafeína, né? Então, com moderação, o café não é vilão, não. Na medicação do coração e na parte de medicação também tem modismos, né? Era exordio, aí vem aspirina, umas fases. Agora, o Lipitor virou a cereja do bolo. Você que tem que tomar Lipitor, é casamento para a vida toda, isso é verdade? Não, você nunca mais vai parar? É modo contínuo até o último dia da sua vida? Ou não? É mito, você pode um tempo, o médico chegar assim, não, hoje você está liberado do Lipitor. Se o paciente é coronariano, tem que tomar estatina, não necessariamente Lipitor. Mas se ele não é, está tomando por prevenção de colesterol? Então, se ele não é coronariopata, se ele não está fazendo uma prevenção secundária, não existe indicação absoluta de tomar estatina. Tá certo? Se tem doença coronária diagnosticada a título de prevenção secundária, tem que tomar estatina. Agora, dizer que é para a vida toda, sei lá, de repente surge uma coisa mais eficiente, não é? Muda, né? O fato é que essas medicações precisam ser monitoradas, porque isso tem efeitos, às vezes é efeito no fígado, certo? Às vezes é efeito nos músculos, né? Então, às vezes as pessoas têm que suspender porque o medicamento começa a ter ação deletéria, né? Então, dizer assim, é para toda a vida, é uso contínuo, mas sujeito à avaliação médica. Certo. Marcelo, se você pudesse dizer em 3 palavras, 3 atitudes que no dia a dia pode deixar o seu coração saudável. Olhe para a câmera e diga, e você que está em casa, anota e todo dia você lê essas 3 atitudes para ter uma vida longa, um coração pulsando de forma mais saudável. A primeira é não fumar. A segunda é procurar levar uma vida saudável, né? Isso inclui atividade física, dieta, né? E a terceira é seguir a orientação do médico. Do médico. Porque normalmente se vai ao médico, vai a primeira vez, faz a primeira parte ali, depois 1 ano, 2 sem ir ao médico, isso é muito comum. Enfim, Marcelo, eu quero demais te agradecer, receber aqui no Cá Entre Nós, desejar que Deus abençoe suas mãos preciosas, né, que são assim perfeitas, salvando vida todos os dias. Você faz um trabalho no cateterismo ali, vai implantar estente, tem uma perfeição. Que bom que a gente tem um cardiologista do seu nível, né, não só salvando vidas, mas sobretudo elevando o nome da Paraíba também, por onde você anda, respeitado entre seus pares. E dizer que o programa foi um prazer, espero ter esclarecido muitas dúvidas aqui dos nossos telespectadores e dizer que foi um prazer recebê-lo pela primeira vez no Cá Entre Nós. Rose, o prazer é meu falar com o seu grande público, né, discutir esses assuntos que são de interesse geral. Eu estou sempre à disposição, né, e o meu desejo é que essa conversa possa ser útil para as pessoas e que nós juntos possamos dialogar com a sociedade e encontrar caminho para dias melhores para a nossa Paraíba e para o Brasil. Marcelo, eu quero aproveitar também para mandar um beijo especial para sua mãe, minha amiga do coração, Valmirinha Quiroga. E você não sai daí, porque no próximo bloco tem parada obrigatória. Fica comigo, volto já. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias.
foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. O Cá Entre Nós está de volta e no Parada Obrigatória, Germano Romero te convida para um passeio pela beleza rústica do sertão paraibano. Dá uma olhada. Olá, Rose, olá pessoal de casa. O Parada Obrigatória hoje continua pelo sertão, explorando o que este lugar tem de encantador e cheio de vida, com exclusividade para nossos telespectadores. Esta é uma casinha típica, feita de taipa, aqui do sertão paraibano. Esse modelo está sendo extinto por causa de um programa do governo federal para extermínio da praga do barbeiro. Elas estão sendo substituídas aos poucos por causa da venaria. Mas ainda dá para ver a poesia e a maneira rudimentar que essas construções têm, o lugar onde armam as redes, as forquilhas, né, o preenchimento das paredes, tudo muito romântico e aconchegante. Como terra é o que não falta, todas as casas têm atrás os seus currais onde criam animais para subsistência e onde não pode faltar um pé de algaroba, árvore típica que além de dar sombra, dá também alimentos para eles e sua característica principal do sertão da Paraíba. Com a mesma bravura de seu povo, uma das vegetações sertanejas mais típicas é a algaroba, que, segundo contam, veio do Peru e por aqui se adaptou rapidamente. Essa é a famosa árvore pereiro, que além de dar sombra, tem uma peculiaridade. Dá um fruto. Deixa eu ver se a gente encontra aqui. Ó. Que servia de brinquedo para as crianças, assim como as espigas simulavam bonecas, eles simulam uma galinha. Dentro tem os ovinhos e a forma é bem peculiar. Era o brinquedo da garotada. Esse é o peão, que é utilizado pelas rezadeiras para tirar mal olhado. E esse é o cacto conhecido como coroa de frade, originário aqui do sertão, mas muito usado no paisagismo em todo o Brasil. Mas convenhamos, ele fica muito mais bonito no seu local original. Essa planta é a favela. Resistente, inclusive nos períodos da seca, se mantém verde, dá uma flor bonita, um fruto comestível e o leite medicinal. Já ajudou muita gente em época de carestia. Pode não parecer verdade, mas aqui a vida explode por todos os recantos e o silêncio denuncia. Impressionam essas formações geológicas do sertão, chamadas serrotes, onde brotam cactos, macambiras, que servem até para a forragem do gado.
E emoldurando o cenário desta região, se destaca no horizonte a beleza especial das serras, que aqui não faltam. Já se disse que não há luar como o do sertão. Parodiando, poderíamos dizer também que o céu daqui é único, de um azul fulgurante, que se contrapõe com nuvens tão brancas que parecem pousar estáticas para o deleite de quem as olha. Dá até receio de falar e perturbar esse diálogo entre o canto dos pássaros, o vento, a água e todo esse silêncio que poucos imaginam ser tão especial aqui no sertão. É hora de deixar esse paraíso para quem o merece. As aves, os peixes, as libélulas e esse silêncio maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana com mais um Parada Obrigatória. Obrigada, Germano, e até a próxima semana, que, aliás, é o encerramento da série Sertão Paraibano. E também quero agradecer a Maison Velmont pela parceria fechada com o programa. Obrigada, Leninha Velmont, Sandrinha Araújo, Paola, Liliane, Cris, Duda, enfim, toda a equipe do salão, e vida longa a nossa parceria. A você de casa, obrigada pelo carinho da sua audiência, a você também que nos assiste pela internet, e a gente se vê na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV, do seu jeito e para você. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho. Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.